Trump, ele odeia a Taylor Swift, né? E a Taylor Swift também odeia o Trump, porque ela sempre declara apoio pra outra... Pro outro Nossa, lado. pro outro lado, obrigada. E aí, temos um vídeo do Fefoverso falando Nossa, ele já dessa tá com 200 treta. mil inscritos. É, Tá crescendo inclusive, rápido. se inscrevam e a gente vai aqui ver qual é essa treta de Trump versus Taylor Swift. Taylor segue ganhando sempre. Sim, é difícil ganhar da Taylor Swift, né? Em qualquer coisa. Mulher exala sucesso e vitória nos últimos anos. Hoje a gente vai falar desse cenário caótico entre a cantora Taylor Swift e o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Pra vocês terem uma noção do nível que isso chegou, o ex-presidente já fez até post nas redes sociais dizendo em alto e bom tom que odeia Taylor Swift. Quer entender o que diabos tá acontecendo e por que o Trump odeia a Taylor Swift? Vem comigo que eu vou te explicar tudo. Só vou me apresentar primeiro, caso esse seja o seu primeiro vídeo aqui. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefoverso. Aqui a gente fala sobre cultura pop, filmes, séries, fofocas de famosos, treta do mundo das celebridades, aparentemente treta política também. Acabou de cair aqui no nosso gancho. Então se inscreve aí pra não perder nada. E se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz. Eu sou @Fefo Caires, Fefo, meu nome, em todos os lugares. Lembra que isso rima, tá? E quando você abrir o Instagram. Inclusive, eu vi que o Trump, acho que deu uma declaração hoje, falando que se ele perder essa eleição, ele não se candidata mais. Que, tipo, não vai perder duas vezes, é a última. Tu acha que ele perde ou tu acha que ele ganha? Só assim, do nada, jogado, né? Não sei. Eu Estados também. Unidos é outro esquema. Porque tu tem que ganhar nos estados certos. É bem mais complicado que o nosso. Se fosse em número absoluto, talvez ele ganhasse. Mas se ele perder os estados certos ou ganhar os estados certos... Mas assim, se eu fosse chutar... Jean, vai ter que botar 10 aí, apostar. Eu apostaria que ele ganha. Infelizmente eu também. Porque... Eu acho que ele ganha. Eu acho que vai ser bem pau a pau, mas vamos ver. É difícil, não é... Esperança é a última. Não é preto no branco, não é simples assim. É bem mais complexo. Depois dele xingar Taylor, corre o risco de perder? Olha, Aumenta. a bicha tem peso, hein? Mas a sorte dele é que é só os Estados Unidos que votam. Olha, pra você entender o que é que tá rolando agora, eu preciso pintar uma imagem na sua cabeça. Como vocês devem se lembrar, a Taylor iniciou a sua carreira cantando música country. E existe uma regra básica pra quem entra nesse meio, que é: nunca fale sobre política. Isso tem muitas camadas. A principal delas é que há um estereótipo sobre o fã de música country. Ele provavelmente é branco, conservador, mora no sul dos Estados Unidos e vota pelo Partido Republicano. Como eu disse, é um estereótipo e ele pode não corresponder 100% à realidade. Mas corresponde decentemente, tá? Corresponde bastante e assim, isso existe, gente, dentro de, acho que tem alguns gêneros de música que não, mas na maioria dos gêneros de música tem um estereótipo do fã daquele, né? Isso é normal. Sim. Exato, tipo os sertanejos brasileiros. Mas dá pra falar de todos, amor. Não vamos ficar falando Mas de eu por ainda um. acho que o sertanejo aqui no Brasil abrange mais gente. Eu também acho. E não há exemplo melhor do que eu tô falando do que o que aconteceu com o trio The Chicks. O grupo country era um fenômeno nos anos 90, até que, em 2003, poucos dias antes do presidente George Bush autorizar uma invasão americana no Iraque, elas se posicionaram contra o governo dele, dizendo que sentiam vergonha dele ser do mesmo estado que elas, naquela o Texas. época. Depois dessa declaração, Esquece. a mídia detonou Obviamente. o trio e elas imagina. sofreram uma repressão gigantesca, com os Pouco fãs tempo depois jogando do 11 de CD no setembro, lixo e esquece, botando mano. fogo. O ódio Até as tava- rádios de country iniciaram um boicote e pararam de tocar as músicas delas. Naturalmente. Tinha dono de rádio, o cara do estereótipo que eu te falei, postando foto, jogando Gente, dardos pelo amor de num cartaz Deus. das meninas. Amor, mas Tinha aqui- comentarista político indo na TV e falando: essas aí precisam. Lá o patriotismo é muito forte. E assim, naquela época, era um ápice de patriotismo do tipo, nós contra eles. Então a nossa invasão é tipo meio que é pro bem e ao mesmo tempo, olha o que eles fizeram com a gente, etc e tal. Então meio que elas irem contra isso naquela época principalmente, era meio que, peraí, você não tá com a gente? Você que é americana, tá contra os americanos? Não, coragem delas, tá? Em nenhum momento a gente tá dizendo concorda, eu só tô tentando Sim, pintar sim. um cenário Não, da época. coragem, realmente. No caso. Precisam levar uns tapas pra aprenderem. Quando eu te digo que elas foram detonadas pela mídia, elas foram detonadas
Mesmo uma carreira de anos com milhões de álbuns vendidos praticamente aniquilada por causa de um comentário, Nossa. sinceramente, bobo sobre o então presidente. Por isso estou aqui te lembrando de que os primeiros 7 anos de carreira da Taylor Swift foram no country. Sempre é. E por um bom tempo ela seguiu a máxima desse universo, que é não se posicionar sobre política. E isso não é uma coisa que vem sem um lado negativo também. Na época das eleições de 2012, antes do Obama se reeleger, tinha artigo questionando se o álbum Red, lançado em outubro daquele ano, era uma mensagem subliminar sobre a orientação política da Taylor, já que vermelho é a cor que representa o Partido Republicano. Lá, 12 anos atrás, a Taylor se negava a comentar e sempre escapava das perguntas políticas, dizendo que pesquisava o suficiente para se manter informada, mas que se sentia insegura para falar sobre de forma pública. O silêncio, como eu te disse, predominava. E só A gente sabe bem, no mundo que a gente tá hoje, que, assim, tem momentos que não dá pra tu ficar calado. Só que é foda justamente porque tem esse caminho. Imagina, todo mundo ao redor dela falando, não fala sobre política, não fala sobre política, tu não pode falar de política, não pode, não pode, não pode. Inclusive tem o documentário dela, que eu acho que é Miss Americana o nome, né, que ela traz esse assunto, porque foi um negócio muito pesado mesmo, dentro da carreira dela, né. Quem acompanha a Taylor sabe que ela não se afiliaria ao partido dos republicanos lá, né? Mas... Não, Red, na verdade, foi um grande investimento na época do governo do PT. Que eles estavam patrocinando pra expandir, na verdade, a popularidade deles através nos Estados Unidos. Exato. Porque como o brasileiro consome muito da cultura americana, eles estavam investindo lá. Pra ver se quando voltasse ao Brasil, porém, deu errado, entendeu? Foi isso, gente. É isso aí. Só pra ressaltar, eu não tô aqui falando sobre o que o maior fã de Taylor Swift do mundo achava sobre ela. Perfeito. Talvez essa pessoa já soubesse que ela não compactuava com os pensamentos do Partido Republicano. Exato. Eu estou aqui te dizendo o que a mídia achava, o que a imprensa pensava, qual era a visão do público geral. De que lado será que a Taylor Swift estava em toda essa briga política? A gente não sabia. Eis que, em 2014, acontece uma coisa importante para nossa linha do tempo. A Taylor começa a popificar o seu conteúdo. E foi uma mudança da água pro vinho, porque a Taylor tava vindo de um cenário onde as pessoas evitavam ao máximo falar sobre política, pra entrar num mercado que cobra posicionamento. Os artistas pop precisam falar alguma coisa, ou não espere que a internet vá te poupar. E Até porque, quando a gente fala de artista pop, a gente tá falando de artista que muito, na maioria das vezes, tem como grande parte dos seus fãs pessoas de comunidade, da comunidade LGBT e tudo mais. Sim. Então, é esperado realmente um posicionamento, é cobrado um posicionamento de tipo, ou tu tá com a gente ou tu só quer o Pink Money, entendeu? E muita gente só quer o Pink Money. Inclusive... O Brasil mostrou já Mostrou recentemente, né? aí uma pessoa que literalmente assumiu que só fez pelo Pink Money. É complicado, né? Porque às vezes parece, tu olha assim e pensa, meu Deus, que tiro foi esse? Mas, né, a gente pega desprevenido. Pega desprevenido. parece que a Taylor demorou um pouco pra entender isso e num primeiro momento decidiu continuar quieta. Tanto é que em 2016 a artista foi muito criticada por não ter se posicionado sobre a disputa política Sim. entre Hillary Clinton e Donald Trump. Várias divas pop estavam lá, levantando a bandeira. Miley Cyrus, uma eleição Lady que Gaga, foi Katy Perry, acirrada. enquanto a Taylor mantinha um silêncio absoluto. Isso inclusive custou algumas carreiras, né? Mas mesmo assim, as cantoras estavam ali dispostas a comprar toda e qualquer luta para não deixar o candidato republicano vencer. O que acabou acontecendo. O silêncio de Taylor Swift deu a Foi porque a impressão Taylor de não- que ela Foi, apoiava só por o isso. Trump. Ou no mínimo, não se incomodava com a eleição dele. A galera acreditava que o ato dela não falar nada era porque ela consentia com o rumo que o país estava tomando. Sabe aquela máxima Não de se que importava. quem não fala nada tá do lado do opressor? Era basicamente isso. E essa não era uma percepção só nossa. É que dependendo do teu posicionamento, não, o teu não posicionamento, às vezes, meio que assim, dependendo de onde a tua posição, não política, mas social,
pouco muda dependendo de quem ganha, entendeu? Sim. Eu vou continuar ganhando milhões, eu continuo fazendo isso, nada E vai eu mudar não na me minha vida. indisponho com ninguém. Tipo assim, pra muita gente que tá lá em cima, Sim. nada muda. Então, assim, tem muita gente que fala assim, cara, não tenho por que me queimar com o lado da galera, porque eu vou continuar ganhando muito, independente de quem assuma. Inclusive, gente, não vou nem falar nada não, mas já falando, nas últimas eleições, de várias pessoas aí caladinhas. Tá falando agora, 22? Ninguém te viu, ninguém te vê. Desde 2018 já, mas sim, tô falando de 2022, que Ah, pra sim, mim mas é que foi quando foi o é. extremo de fato, Sim. sabe? Que assim, não dava pra ficar calado. Sim. E eu vi uma galerinha aí que eu acompanho que eu falei, Como seria um mundo bom se a gente não fosse tomar processo de falar, gente. Olha. ai. Olha. Não, mas acho que mesmo, não é nem pelo processo não, acho que eu só não falaria mesmo pra... Ah, não, se não tivesse. É que assim, não, porque a live é tua. Mas se a gente tivesse num mundo em que não pode ser processado por descascar uma galera, sim. só se tu me vetar. Falaria mal de uma galera aí também. Vamos seguir. Nossa, só do público de fora, porque pessoas próximas a Taylor também tinham essa dúvida. Um exemplo disso aconteceu ali por volta de 2017, 2018, quando a Taylor tava dando rolê de carro com o Todrick Hall e ele perguntou pra ela o que ela faria se ela tivesse um filho gay. Ela respondeu sem parar pra pensar que se ela tivesse um filho gay, ele seria gay. E daí? Qual que é o ponto da pergunta? Pra ela, a resposta era tão óbvia que isso fez ela se questionar sobre qual imagem tava passando pras pessoas. Como assim alguém precisa me perguntar o que eu faria se tivesse um filho gay? Como assim não é óbvio? A Taylor contou... Ninguém me pergunta isso, por exemplo. Agora só um PS, eu gosto muito do Todrick Hall. Eu não sei quem Ele é. tem um medley no YouTube de músicas da Disney que eu adoro. Vira e mexe eu vejo porque eu acho muito bom. Que isso fez ela perceber que tava começando a pagar o pato por não expor os seus pensamentos. Parece que ela não estava sendo aberta com o que ela acreditava. O primeiro posicionamento político da Taylor viria em 2018, nas eleições para deputados e senadores dos Estados Unidos. Esse despertar político dela foi registrado no documentário Miss Americana, que está disponível na Netflix. Naquele ano, pela primeira vez, a Taylor abriu o seu voto para o público. Ela estava do lado do Partido Democrata, apoiando Phil Bredesen e Jim Cooper. Mas vir a público não foi fácil, tá? E a Taylor Swift foi desencorajada pelas pessoas de manifestar a sua opinião. O próprio pai dela não era fã dessa ideia e tentava tirar a filha desse caminho, dizendo que ela ia cortar o público dela pela metade e ainda estaria colocando em risco a sua segurança e a segurança da outra metade, que Não tá necessariamente errado. Tá? Gente, isso é um negócio... Sem sacanagem agora, tá? Isso é um negócio que realmente pega. Porque tem gente que fica só, tipo assim, que só consegue pensar do lado, assim... ela se posicionar, vai acolher as pessoas e tudo mais. E eu acho que tem que se posicionar mesmo nesse caso aqui, tá? Eu acho que em casos extremos tem que se posicionar mesmo. Mas existe muito esse lado perigoso também. E a gente sabe que... é meio complicado. Se eu falar que nunca passou pela minha cabeça um medo de tipo assim, cara, a gente se expõe na internet, a gente deixa claro qual é o nosso posicionamento, tipo, nessas últimas eleições, eu fiquei com medo na hora que eu saí de casa pra votar, por exemplo. É só ver o que rolou com o Felipe Neto. Exato. Então, é que ele também é outro... Mas é isso que eu tô te falando. É um lugar muito... Mas ela é gigante. Ela é gigante, Quanto sim. maior você é, maior tem que ser a tua preocupação. Exato. E eu entendo, o pai dela tá preocupado. Porque ele tá preocupado também pela integridade física e também pela questão da carreira tu não dela. pode ignorar a carreira, tá ligado? Sim. continuou com ela. Foi preciso muita discussão pra Taylor dizer, emocionada, que o pai precisa perdoar ela, porque ela vai fazer isso de qualquer jeito. Abre aspas, eu preciso ficar do lado certo da história. No seu pronunciamento, a Taylor publicou um texto dizendo: no passado, eu relutava em expressar publicamente minhas opiniões políticas, mas, devido a vários eventos na minha vida e no mundo nos últimos 2 anos, me sinto muito diferente em relação a isso agora. Acredito na luta pelos direitos LGBTQIAP+, e que qualquer forma de discriminação com base na orientação sexual ou gênero é errada. Acredito que o racismo sistêmico que ainda vemos nesse país contra pessoas racializadas é aterrorizante, repugnante e prevalente. Por fim, os candidatos que a Taylor apoiou não conseguiram se eleger. E em resposta, o Trump comentou que depois do pronunciamento dela, ele gostava 25% menos das músicas dela. Mesmo com a derrota...
veja, ele tava de boa ainda. Ele ainda tava assim... Ele tava fazendo aquele humor dele que a galera gosta. Exato, ele ainda tava de um jeitinho que ok. Até ele ver o poder da gata, né? Vamos seguir. A Taylor não se abateu e se tornou uma voz ainda mais potente durante a era Lover. Em junho de 2019, no mês do orgulho, ela lançou o clipe de You Need to Calm Down e convidou diversas celebridades que fazem parte da comunidade LGBTQIAP+, para participar dele. Junto, a cantora criou uma petição em apoio à Lei da Igualdade, um conjunto de medidas legais que visava proteger os norte-americanos da discriminação. Alguns meses depois, pro The Guardian, a Taylor falou abertamente sobre ser contra o governo Trump, dizendo que o então presidente era um cara autoritário. Além disso, abriu a boca e não parou mais a mulher, né? Também. Começou agora, vai, né, pô? Sim, não, eu acho que tá certo, pô. Ela tem como... Se é pra tomar um lado, toma um lado, tá ligado? Não fica de meia... E ela tem como fazer isso, Não então... fica de bunda molice. Sim. Ou fica em cima do muro e ignora o resto da vida, ou toma um lado e toma um lado. E veja, mesmo com tudo isso, olha o sucesso da The Eras Tour. Fala dela. Sim, mas óbvio, ela... Se tu partir do pressuposto de que metade dos... Vamos supor que, assim, metade dos Estados Unidos odeia ela. Cara, metade dos Estados Unidos amando ela é muita gente. Sim, é muita gente. E sem gente. contar que internacionalmente, eu acho que pra muitos lugares é meio... Tanto faz qual o posicionamento dela político. É pra que o muito posicionamento lugar. político dela traz o posicionamento dela sobre as Sim, coisas. mas pra muitos lugares é meio importantes. tipo... Eu acho. Mas ainda assim, o que eu tô falando é que o preconceito é muito grande Total. do outro lado com ela também. Ainda assim, é um feito, pô. Ela tá... E deve estar cheio de gente que tá contra ela de posicionamento político, e que gosta dela e vai no show. Sim, claro. ela disse que um dos motivos de ter ficado quieta em 2016 foi o estado de saúde da sua mãe, que estava doente, além de toda a confusão entre ela, Kim Kardashian e Kanye West, que explodiu bem nessa época. Mas em 2020 a coisa foi diferente. Com a possibilidade do Trump se reeleger e não querendo repetir o mesmo erro do passado, a Taylor viu a necessidade de se posicionar. No dia 7 de outubro daquele ano, ela confirmou que votaria no Joe Biden na eleição presidencial, autorizando o uso de uma música dela na campanha política do democrata e lançando críticas à forma como Trump conduziu o caso do George Floyd. Como vocês bem sabem, em 2020, o Joe Biden levou a melhor. Mas agora, 4 anos depois, estamos aqui de novo. No início da campanha, antes do Joe Biden abandonar a corrida presidencial, as pesquisas eleitorais indicavam que a disputa entre os dois estava acirradíssima e havia a possibilidade real do Trump voltar a ser presidente dos Estados Unidos. E dessa vez, em pleno 2024, a Taylor não falou nada sobre isso. O homem que defende tudo que a Taylor é contra tá quase voltando pro poder e ela não vai falar nada sobre isso. Será que a Taylor vai recuar nessa eleição? Será que depois de 2020 a gente não vai ver a Taylor se envolvendo com política de novo? O que será que mudou de 2020 pra cá? E foi aproveitando esse silêncio da Taylor Swift que o Trump postou imagens geradas por inteligência artificial da Taylor defendendo ele. Entre as fotos tinha uma que dizia: Swifties estão com Trump, e outra da própria Taylor vestida de tio Sam, dizendo: Taylor quer que você vote em Donald Trump. E pra piorar esse cenário, a Taylor foi vista em um passeio abraçando a Brittany Mahomes, que curte vários posts pró-Trump nas redes sociais. Explica quem é a Brittany Mahomes pra galera, amor, que não tem contexto de quem é. Porque eu sei que é, mas tu... A Brittany Mahomes é mulher do Patrick Mahomes, que é o quarterback do Kansas City Chiefs. Time que o boy da Taylor Swift joga. Que o Patrick Mahomes é, no momento, a grande estrela da liga. Ele é o que alguns anos atrás era o Tom Brady. Então, ele é o melhor da liga, ele é o querido da liga. A arbitragem tende a ser bem legal com ele, inclusive. Verdade. E ele é um cara muito tranquilo, aparentemente, o Patrick Mahomes. Só que a mulher dele e o irmão dele queimam ele. Porque ela é abertamente... Não é só por isso, é porque eles são chatos também. A parte do trumpista, pra mim, ela é mais recente. Perfeito. Uma trumpista assumida. E a Brittany, pra quem não sabe, é esposa de um dos melhores amigos do Travis, namorado da Taylor. O tempo tava passando, a disputa... Assim, eu dei um contexto muito mais embasado, porque vem pro meu meio, o meio Sim, hétero claro. esportivo.
né? É aquela coisa que tu espera do, lá vai o Jean, lá vem o hétero com suas rolês esportivos. Olha aí a informação quando ela é necessária. Mas eu só queria falar uma coisa que é assim, eu sei que pra muita gente é meio que impossível tu ter uma boa relação com alguém que tem ideais tão diferentes de ti. Mas, assim, essa foto dela abraçando a menina, que eu esqueci o nome já. Brittany Mahomes. Gente, isso não deveria dizer absolutamente nada sobre isso, entendeu? Sobre política. Mas enfim, a Taylor, ela já se pronunciou sobre política, eu sei que ele vai falar disso aqui, então eu vou seguir o vídeo, mas eu só queria fazer esse adeno que a gente pode ter relações na nossa vida com pessoas que discordam da gente de certas maneiras, entendeu? A luta presidencial tava ficando cada vez mais caótica e a Taylor se mantinha em silêncio. E a imprensa americana começou a pressionar. Poucos dias antes do primeiro debate entre os candidatos, a Variety soltou um artigo polêmico, dizendo que se a Taylor realmente escolhesse o silêncio nessas eleições, uma nova era iria começar na carreira dela. A falta de um posicionamento claro da cantora faria parecer que tudo que ela fez em 2018 e 2020 era só marketing. O jornalista da Variety questiona se a Taylor só falaria sobre política quando isso beneficiasse o branding dela. Mas uma coisa que muita gente esqueceu é que a Taylor espera até dar o pronunciamento dela. Na última eleição, isso só aconteceu em outubro. E dessa vez não foi diferente. A Taylor esperou um pouco para dar a sua nota. Coisa que aconteceu na semana passada, de forma oficial, logo após o primeiro debate entre a Kamala Harris e o Donald Trump. A Taylor Swift fez um post no Instagram declarando que votaria na candidata do Partido Democrata por considerá-la uma líder talentosa e firme e por acreditar que os Estados Unidos podem progredir melhor se forem guiados pela calma e não pelo caos. A Taylor também falou pela primeira vez sobre o uso daquelas imagens geradas em IA. Abre aspas. Isso me levou à conclusão de que preciso ser muito transparente sobre o meu posicionamento real nessas eleições. A maneira mais simples de combater a desinformação é com a verdade. Então, para ninguém ter dúvida se tal imagem é real ou não, aqui está o meu posicionamento verdadeiro. Com essa publicação, a loirinha também disponibilizou um link nos seus stories que direcionava as pessoas para o site do órgão responsável pelas eleições, encorajando a galera a se registrar para votar, já que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Ainda de acordo com a Variety, em 24 horas, mais de 400 mil pessoas acessaram o site graças a Taylor Swift. Então, gente, só que o que eu vi era que, tipo assim, não é que, mais de 400 mil pessoas, tá, mas e quantas pessoas acessavam antes disso? Era tipo assim, tinha um acesso de 30 mil pessoas, e aí depois que ela postou foi pra 400 mil pessoas. Mas tu tem que era lembrar um negócio absurdo. Tá, mas tu tem que lembrar que, assim, voto dos Estados Unidos é separado por estado, então dependendo de como tá separado isso, a gente tá falando de números muito pequenos, e que podem não mudar a eleição, entendeu? Entendi. Ou não. Eu acabei de ver aqui no chat que a Sofia mandou que a foto do gato tem... Cadê? A Gui mandou. Tá. O gato tem motivo. Por quê? Porque o vice do Trump fala mal de mulheres que não têm filhos, condena elas e chamou elas de Cat's Lady. De maneiras pejorativas. É aquele contexto do... De que fica pra titia que tem gato, né? Que tu vira aquela tia de meia idade que não casou, não tem filhos e tu tem 12 gatos em casa. Ai, gente, olha... Isso é um rolê de estereótipo que já tem muito tempo na cultura pop. Meu sonho é ser uma cat lady igual a Taylor. Tu não seria uma cat lady, tu seria uma dog lady. Sim, mas já... Tô só falando. Não dá pra dizer que esse pronunciamento dela não iria mudar nada, não importa pra eleição. Importa. E pode mudar. Ela postou um link pedindo pros seus fãs se registrarem e irem votar, e esse link teve 400 mil acessos. Isso importa pra caramba. E só pra gente fazer um parênteses aqui, o que pode ter atrasado esse pronunciamento da Taylor é o fato dela ter passado por uma situação bem complicada envolvendo a sua turnê The Eras Tour. Recentemente, alguns shows precisaram ser cancelados na Europa porque terroristas fizeram uma ameaça de bomba no local em que os shows aconteceriam. Foi na Europa, Lembra né? do que o pai dela falou sobre o posicionamento político trazer um risco aos fãs? Com certeza ela precisou pensar com muito mais cuidado no seu discurso de 2024. Até porque essa eleição não é a mais pacífica da história, né? Toda semana tem alguém atirando em alguém. Então dá pra entender ela ter demorado um pouquinho a mais pra se pronunciar. E o Trump
que até semana passada tava dizendo que a Taylor é muito bonita, muito talentosa. Claro. Agora voltou atrás e depois que a cantora mostrou apoio a Kamala, ele disse que não é mais fã dela e que ela vai pagar um preço no mercado pelo seu posicionamento. Trump, não é muito legal ameaçar alguém que já não queria se manifestar pra não colocar um alvo na cabeça dos fãs. Dizer que a Taylor vai pagar o preço do posicionamento não é a coisa mais sensata de todas. Mas enfim, a gente vai esperar a sensatez do Donald Trump. Algumas coisas são culpa nossa. E o Trump, em entrevista, aproveitou pra provocar ainda mais a Taylor, dizendo que gosta muito mais da amiga dela, da Brittany Mahomes. Que, né, como eu te falei, é trumpista. E enquanto era atacada pelo candidato à presidência dos Estados Unidos, a Taylor se manteve despreocupada. Conseguiu uma aparição estelar no VMA desse ano, levando 200 mil prêmios pra casa. Tem vídeo aqui sobre essa noite. E por mais nervosa que talvez ela estivesse por dentro, a Taylor não deixou nada transparecer. Cabeça erguida, confiante de que fez a escolha certa. Já no início dessa semana, um post do candidato à presidência viralizou no Truth Social, que é uma rede social criada por ele, depois que ele foi banido do Twitter. Enfim, ele dizia em letras... Me gerou uma reflexão, vocês aí que usam muito Twitter, se alguém pegar a tweet de vocês, quantos anos a pessoa vai falar que vocês têm? Do nada, mano. É porque eu ia falar, tweet podia ser de uma pessoa que tem 13, 14 anos. Eu vou evitar entendeu? os comentários aqui, porque poderia ser maldoso, mas não tem necessidade. Maiúsculas, eu odeio Taylor Swift. Ele claramente estava desesperado para conseguir viralizar em cima do nome dela. Só usando o nome Taylor Swift para conseguir likes, acessos e visibilidade. O que é meio o que eu dei para ele nesse vídeo, né? Me sentindo meio culpado agora. Mas essa é uma briga de um homem só, tá? A Taylor já se pronunciou. A gente já sabe qual é a verdade dela. E pode ter certeza que agora o Donald Trump vai estar dando soco no ar, puxando o nome dela para toda a discussão, falando o nome dela em coletiva, com certeza ele vai mandar alguma coisa assim, porque ele sabe que isso gera um corte, que gera um vídeo, que gera um viral. E a Taylor tem muitos haters também, então viralizar odiando ela é uma coisa lucrativa também. Mas enfim, essa é a treta entre Donald Trump e Taylor Swift. A que ponto chegamos? Gente, não, né? A que ponto os Estados Unidos chegaram? O candidato à presidência, que tá alto nas pesquisas, né, pela disputa com a Kamala Harris, tá dando showzinho na internet contra a diva pop, por birra dele, por querer atenção, causando só por causar. Que preguiça disso, viu? Se a gente tem preguiça do assunto e a gente nem vota neles, olha, amigos dos Estados Unidos, vocês estão meio perdidos, viu? Deixa a sua opinião sobre essa treta aí nos comentários. Eu espero que você... Exato. A gente passou anos complicados aí de briga política também. Deixando meu likezinho. O Trump tá surfando na onda de Taylor Swift, assim como muitas outras pessoas, porque ela é o momento, ela segue sendo o momento. Você queira ou não, goste ou não, é o que é. Isso é um fato, isso não dá pra mudar. Não pela sua boa vontade, pelo menos, né? E ele tá aproveitando isso. Gente, vocês têm noção que o presidente dos Estados Unidos... Não é o presidente dos Estados Unidos. Tá bom, é verdade. Já O ex-presidente dos Estados Unidos que está concorrendo e que é um dos preferidos ali pra ganhar. Sim, só tem dois, né? Tá usando o nome da Taylor Swift pra fazer o nome dele rodar mais. Então, assim... Ironicamente, na era das redes sociais, isso é completamente razoável e concebível. Se você gostou desse corte de live, aproveita pra deixar um like e se inscrever aqui no canal. Um beijo, até o próximo. Tchau!